Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Zara Online. Eu sou o Flávio Oliveira. Esse é o Orando ao Entardecer, um momento que nós temos para meditar na Palavra de Deus e também orarmos juntos por nossas famílias. Essa semana nós estamos falando sobre um tema de suma importância, esperança que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero lhe convidar mais uma vez a abrir a sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 29, no verso 11, diz assim: Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahweh, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Quando o profeta Jeremias recebe essas palavras para anunciar ao povo de Israel, eles não estão vivendo na melhor situação, no melhor momento de suas vidas, muito pelo contrário. Israel estava vivendo na Babilônia, um povo derrotado, um povo escravizado, sem uma nação. Quando Deus chamou Abraão para que os seus descendentes, o povo de Israel, fosse uma bênção para todos os povos, por diversas vezes o povo de Israel falhou nessa tarefa. Por quê? Porque eles buscaram seus próprios interesses e deixaram de lado as orientações que Deus havia deixado para eles. Todas as leis e orientações que Deus deixou era para que o povo de Israel representasse para os demais povos o caráter de Deus, que eles transmitissem o amor e a bondade e os planos que Deus tinha para toda a raça humana caída. Mas Israel insistia muitas vezes em vez de ser o exemplo para essas nações, copiar os erros dessas nações, decepcionando o próprio Deus. Deus nunca deixou o povo de Israel sem avisos, também não nos deixa sem avisos. E constantemente os alertas que Deus enviava através dos seus profetas era rejeitado pelo povo de Israel. Os seus líderes, consumidos pela ganância, pelo desejo de ter os status sociais que outros povos tinham, ao invés de viver na simplicidade e no amor de Deus, eles acabavam decepcionando e vivendo apenas o seu bem-querer conforme as suas próprias ideias e desejos e cobiças. Quando Deus se entristecia com o comportamento de Israel, muitas vezes, então ele permitia que o povo passasse por provações, porque essas pessoas elas se afastavam de Deus. Então, quando você sai de perto do Senhor, você está sujeito a todo tipo de coisa, até mesmo de forma pedagógica, para que eles pudessem aprender com os próprios erros. Mas Jeremias, nesse momento, está anunciando boas notícias. Está dizendo, olha, Deus, Ele olha o nosso sofrimento, Deus ainda quer restaurar o seu povo e Ele tem planos para que nós possamos, mais uma vez, voltar a ser uma nação, ser um povo feliz e finalmente representar o caráter de Deus para os outros povos, ser de fato uma bênção para todos os povos. Essa era a mensagem que Jeremias estava anunciando, uma mensagem poderosa que trazia esperança, conforto para o coração dessas pessoas. Quando nós estamos passando por situações difíceis, nós tendemos a ser otimistas. Otimismo é algo bom, mas também existe um problema no otimismo. O otimismo trabalha apenas com probabilidades. Nós tendemos a imaginar que o final de uma situação será bom, será positivo, que algo bom pode acontecer. E é bom pensar dessa forma, não estou dizendo que seja errado. Mas, como eu disse, o otimismo trabalha com probabilidades. Pode ser que o final realmente seja bom, mas pode ser que o final não seja exatamente como nós gostaríamos que fosse. Probabilidades. A esperança é diferente. Como nós vimos ontem, Deus ele é a própria fonte de esperança. Em Cristo, nós temos a esperança da redenção, da salvação e da vida eterna. E existe uma certeza na esperança, por quê? Porque a esperança envolve a crença de que nós não estamos sozinhos nesse mundo, que não fomos criados por acaso, que existe um propósito para a nossa existência e que esse Deus que nos ama e que deu tudo por nós, continua cuidando da nossa vida e fazendo o que é melhor para que nós possamos, de fato, ser felizes, não apenas nesse mundo, mas herdarmos a vida eterna. Mas sim, Ele está presente nas situações desse mundo. Assim como Ele agiu com o povo de Israel, através do profeta Jeremias, anunciando, eu ainda tenho planos para que vocês sejam felizes nessa vida. Não se trata apenas da vida eterna, também da vida eterna, talvez principalmente da vida eterna, mas nessa vida,
Deus se faz presente em nossa história. Muitas vezes nós entristecemos a Deus seguindo os nossos próprios caminhos, a nossa própria vontade, rejeitamos ao Senhor. E então, assim como o povo de Israel, passamos por coisas que nós gostaríamos de nunca ter passado, de nunca vivenciar. Somos afligidos com as coisas ao nosso redor nesse mundo. Mas assim como a promessa a Israel, essas palavras do profeta Jeremias, elas ecoam século após século até chegar em nossa geração. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Assim como Ele ama a Israel, Ele também ama a mim e a você. Por que eu estou dizendo isso? Qual é a prova disso? A prova disso é que Ele levantou Israel para ser uma bênção para todos os povos. Isso significa que Deus escolheu Israel para demonstrar o seu amor por nós. E apesar deles terem falhado muitas vezes, Deus nunca os abandonou. Então Deus também nunca irá nos abandonar. Me permita ler mais um pouco dos versos seguintes o que Deus tem para dizer a mim e a você nessa noite. No verso 12 ele diz assim: Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. O desejo de Deus é que eu e você possamos abrir o coração para Ele. E Ele, como um Pai amoroso, como eu sempre digo, Ele vai estar lá, com os ouvidos atentos, com o coração aberto para lhe receber. Ele apenas deseja que você seja sincero com Ele, que você se entregue verdadeiramente a Ele. Nós não podemos usar Deus como uma bolinha mágica que, quando nós estamos aflitos, nós recorremos a Ele, buscamos a Ele, então Ele resolve a situação e depois eu sigo a minha vida e Ele segue a vida dele. Deus, Ele é um Pai amoroso. Deus é o nosso Criador e mantenedor. O desejo dele é que os seus filhos estejam perto dele e vivendo sobre suas orientações. Por quê? Porque as suas orientações promovem vida, promovem paz, promovem alegria, promovem bem-estar individual e coletivo. Esse é o desejo de Deus. Nunca olhe para uma ordem divina, uma lei de Deus, como sendo um fardo, porque não é. Talvez as pessoas transformem isso em um fardo, mas não é. Os conselhos de Deus são sempre para promover vida e vida em abundância. Por isso, hoje eu lhe convido a se aproximar do Senhor, como Ele mesmo convida. Se me buscardes, estarei com os ouvidos atentos para lhe ouvir e para buscar fazer o que é melhor para você. Mas Deus não é uma bolinha de cristal. Ele é um ser extraordinário, um Pai amoroso. E o convite dessa noite é para que você viva conforme a vontade dele. É o mesmo convite que ele fez para Israel lá atrás. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos viver conforme a orientação de Deus, Ele está disposto a nos receber com muita alegria e amor. Meu desejo nessa noite é que você aceite essa mensagem em seu coração e que você permita que a palavra de Deus transforme a sua realidade. Esperança em Deus não é como otimismo, porque Deus é 100% certeza, porque Deus não é uma probabilidade, Deus é certeza. Me permita orar por você mais uma vez. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela certeza de que o Senhor nos fez para sermos felizes nesse mundo. E obrigado pela certeza que o Senhor, através do sacrifício do teu Filho, nos dará uma nova oportunidade para vivermos o plano original, o plano que foi desfeito lá atrás, mas que o Senhor irá refazer todas as coisas. Mas enquanto estamos nessa vida, ó Deus, obrigado também pela certeza de que nós podemos contar com o Senhor. Obrigado por tuas orientações, que nos trazem vida, que nos permitem andar em caminhos retos, caminhos de paz, caminhos de alegria. Nos ajuda a ser luz nesse mundo, ó Deus. Que os nossos lares tenham a presença do teu Santo Espírito moldando o nosso caráter, para que nós sejamos mais semelhantes a ti, ó Deus, e nós possamos então honrar o teu nome nesse mundo. Que as nossas famílias, ó Deus, possam abençoar as famílias ao redor. Nós imploramos, ó Deus, o teu perdão e a tua graça mais uma vez nessa noite. Nos dá uma noite de paz e descanso. Que cada família aqui representada possa estar preparada para aquele grande dia quando Jesus voltar. E se o Senhor não voltar nessa noite, ó Deus, que nós possamos despertar pela manhã com saúde, sobre a direção do teu Espírito para viver mais um dia, conforme a tua vontade. Nós imploramos e agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Que Deus lhe conceda uma noite de paz e descanso restaurador. Nos vemos em breve. Shalom, shalom. Aprendi a olhar além do horizonte, aprendi a confiar e ir mais longe. Nem tudo que toca o céu eu posso explicar, mas sei que o Senhor vai me guiar. Nem tudo que toca o céu eu posso explicar, mas sei que o Senhor vai me guiar. Tu és fiel, tu és fiel, tua mão vai me guiar. Tu és fiel, tu és fiel, tua mão vai me guiar. Tu és fiel, tu és fiel, tua mão vai me guiar. Tu és fiel, tu és fiel, tua mão vai me guiar. Tu és fiel.